Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é fascinante. Vamos conectar sustentabilidade com a própria estrutura do nosso pensamento. A ideia aqui é explorar como o jeito que a gente pensa pode ser a grande chave para resolver os maiores desafios do nosso planeta. É algo para a gente parar e pensar, né? A gente tenta novas tecnologias, novas políticas, mas parece que estamos sempre correndo atrás, apagando incêndio. As soluções de sempre, elas simplesmente não estão funcionando como deveriam. Afinal, qual é a raiz do problema? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. A tese central dessa nossa análise é que a gente vive uma crise de percepção. O jeito que a gente enxerga o mundo pode ser, na verdade, o nosso maior obstáculo. Vamos desvendar isso juntos. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser uma jornada com três pensadores brilhantes como guias. Primeiro, a gente vai entender a crise. Depois, explorar a visão do mundo como uma rede, com o Capra. Em seguida, a crítica social do Boaventura de Souza Santos. E para fechar, a ideia de complexidade do Moran. No fim, a gente junta tudo isso. Vamos lá? Começando pela base de tudo. A questão da sustentabilidade, no fundo, não é só sobre meio ambiente, sabe? É sobre uma visão de mundo que ficou para trás, uma mentalidade que impede a gente de enxergar as conexões. Essa frase do Fritjof Capra resume perfeitamente. Nossos problemas, tanto ambientais quanto sociais, nascem de um jeito fragmentado de ver o mundo, como se tudo fosse um monte de peça solta numa máquina. Mas e se o mundo não for uma máquina? E isso nos leva direto para o nosso primeiro guia, o Fritjof Capra. Ele é um físico que olhou para o universo e não viu engrenagens. Ele viu um sistema vivo, uma teia de relações onde tudo, absolutamente tudo, está interconectado. Uma visão ecológica na sua essência. Agora, olha só que interessante essa comparação. A mudança que o Capra propõe é fundamental. A gente sai de uma visão mecanicista, que quebra tudo em partes e tenta dominar, para uma visão sistêmica, que entende todo, valoriza a parceria e enxerga a vida de um jeito não linear. É literalmente uma revolução na forma de pensar. E essa tabela aqui ilustra essa virada de chave de um jeito brilhante. Repara como a gente sai de valores que são mais de autoafirmação, como expansão, quantidade, dominação, para valores que são mais integrativos, como conservação, qualidade e, o mais importante de todos, parceria. Para ter sustentabilidade, é preciso ter essa integração. Para Capra, a natureza já tem um manual de instruções. A vida se sustenta através de redes, de ciclos, de diversidade e de cooperação. A ideia é que, em vez de tentar dominar a natureza, a gente deveria aprender com os princípios dela. Certo. Agora vamos para o nosso segundo guia para aprofundar um pouco mais. Boaventura de Souza Santos, um sociólogo, traz uma lente de justiça social que é crucial para essa conversa. Ele vai argumentar que a crise não é só de percepção ecológica, mas também de poder e de conhecimento. Esse aqui é o conceito-chave do Santos. Ruptura epistemológica. O que é isso? É basicamente desafiar de frente a ideia de que a ciência moderna, a ocidental, é a única forma verdadeira de conhecimento. Ele nos faz perguntar: e os saberes dos povos indígenas, das comunidades locais, das mulheres? Eles são ignorados por quê? O Santos argumenta que o modelo científico que domina hoje, que a gente vê aqui, opera com regras que o tornam limitado. Ele separa quem observa daquilo que é observado e trata o conhecimento como se fosse algo neutro, ignorando completamente as relações de poder que estão por trás. E aqui está a contraproposta dele. Para o Santos, uma nova forma de pensar exige reconhecer que todo o conhecimento depende de um contexto, que ele nasce da prática e que a ciência é só uma das muitas formas válidas de saber. O ponto central aqui é a necessidade de democratizar o conhecimento, de trazer justiça social para dentro da própria ideia de sustentabilidade. Ok, então a gente tem a visão de rede do Capra e a crítica social do Santos. Mas como é que a gente junta tudo isso? É aí que entra nosso último guia, o filósofo Edgar Morin. Ele nos dá as ferramentas para pensar a complexidade e para unir ideias que, à primeira vista, parecem opostas. O Morin identifica o que ele chama de grande paradigma do Ocidente, que é essa nossa mania de separar tudo em caixinhas opostas. Sujeito contra objeto, alma contra corpo, razão contra sentimento. Esse pensamento binário, que simplifica tudo, nos impede de ver o todo, de enxergar como as coisas estão, na verdade, conectadas. Para superar isso, o Morin nos oferece um tipo de sistema operacional novo para o cérebro.
Seus 7 princípios, como o sistêmico, o hologramático e o dialógico, nos ensinam a manter ideias opostas juntas, a ver como as partes refletem o todo e a entender que nós somos parte do sistema que a gente observa. É uma forma de aprender a navegar na incerteza e na interconexão. E agora, como é que a gente junta essas 3 visões tão poderosas para construir um futuro? Vamos amarrar tudo o que a gente aprendeu com Capra, Santos e Morin. O ponto fundamental aqui é que não se trata de escolher uma visão ou outra. Elas não competem entre si, elas se completam. A verdadeira força está em integrar essas perspectivas para formar uma visão de mundo muito mais rica, muito mais completa. Então, resumindo, o Capra nos dá o mapa ecológico, o Santos nos dá a bússola da justiça social e o Morin nos dá as ferramentas para navegar nesse terreno complexo. Juntos, eles oferecem um caminho potentíssimo para a gente repensar a sustentabilidade. 3 formas de pensar: sistêmica, crítica e complexa. Não como ideias soltas, mas como 3 fios que, quando trançados, formam uma corda muito mais forte. Uma corda capaz de nos ajudar a enfrentar os desafios gigantescos que temos pela frente. E eu encerro com essa pergunta. Imagina só o potencial. Se a gente, de fato, mudar a forma como pensamos, se adotarmos essa visão tripla, que tipo de mundo diferente, mais justo e mais sustentável a gente poderia começar a construir a partir de hoje? Fica aí a reflexão.